a Jesus, eu vou seguir a Jesus, mas eu tenho o meu jeito de seguir a Jesus. Não. Se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que buscar seguir a Ele do jeito dele, da maneira dele. Porque não tem como seguir a Jesus do jeito nosso. É só do jeito dele. Porque Ele tem o caminho, Ele tem a verdade, Ele que tem a vida. A Bíblia diz que no Evangelho de João fala que Ele é a porta. Então nós precisamos seguir a Jesus do jeito que Ele quer. E Jesus vendo, Mateus capítulo 8, versículo 18 diz assim: e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não sei se os irmãos lembram, lá na Vila Marlene, alguns irmãos perguntaram esse texto aqui. Nós buscamos explicar segundo a palavra de Deus. Em outro texto também fala nos evangelhos, um jovem rico, o jovem rico que chegou em Jesus e falou: Senhor, eu quero te acompanhar, eu quero te seguir aonde o Senhor for, eu quero ser um discípulo seu. Aquele jovem chegou fazendo uma proposta para Jesus: Senhor, eu quero ser um discípulo seu. Talvez ele achou que pelo fato dele ser rico, talvez ele achou pelo fato dele ter muitas propriedades, status, tinha os melhores cavalos, ou para carruagem, talvez Jesus não ia andar a pé, não ia precisar andar de jumentinho como ele andou, Talvez ele pensou que Jesus ia aceitar a proposta dele ali, aquele pedido dele: oh, que bênção, glória a Deus, você vai me seguir, vem, e glorifica, e ficar feliz junto com os discípulos. Agora nós temos um financiador do nosso ministério. De forma alguma. Quando ele olhou para aquele jovem, quando ele viu aquele jovem, na verdade ele nem olhou muito, ele não parou, não perdeu tempo. Porque Jesus não para, mas não perde tempo. Jesus ele já fala o que tem que falar, com amor, claro. Jesus já respondeu porque Jesus já conhecia o coração dele. Jesus sabia a intenção dele. Vocês sabem onde está? Abre Mateus, Mateus 19. Mateus 19, 16. Olha aqui, Mateus capítulo 19, e versículo 16. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele disse: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Irmãos, interessante que esse jovem aqui, ele estava melhor que muitos crentes hoje. Ele estava melhor que muitos crentes. Porque Jesus falou nos mandamentos, ele falou: isso aí eu já tenho observado e tenho guardado. Então eu já estou pronto. Então eu já estou preparado, eu já posso herdar a vida eterna, eu já posso estar com o Senhor. Eu já posso fazer, eu já posso, Ele queria. E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe por que Jesus falou para ele vender? Não porque Jesus não quer que ninguém seja rico. Jesus não quer que ninguém seja pobre. Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia onde é que estava o coração daquele jovem. Ele tinha muitas propriedades. Mas sabe o que o Espírito Santo me revela nessa palavra, nesse texto sagrado? Quando Jesus falou para ele assim: você tem que guardar os mandamentos. E ele falou: quais? Jesus citou todos os mandamentos para ele e falou assim: e Jesus falou: quais?
não matarás. Nunca matei. Mas quando falamos de não matarás, hoje, tem pessoas que têm matado o seu irmão com palavras. Isso é uma forma de matar. Não precisa nem matar, não precisa nem pegar uma arma e dar um tiro na cabeça da pessoa, não precisa nem pegar uma faca aí. Não precisa. Hoje as pessoas já estão matando com palavras. Hoje as pessoas já estão matando com atitudes que têm desagradado o Senhor. Não matarás, não roubarás. Não matarás, não cometerás adultério. Sabe o que é adultério? Adultério, irmãos, não está ligado. Aqui Jesus está falando de adultério na questão do casamento, né? Mas aqui nós vemos, irmãos, que o que é adulterar? Quando um crente que serve a Deus, você é noiva de Cristo, nós somos servos do Senhor. Quando nós deixamos o Senhor por qualquer coisa, nós já somos considerados adúlteros. Sabia? Quando nós deixamos as coisas de Deus, porque nós somos comparados como noiva de Cristo. Você vai ler no livro de Oséias, Deus ele fala para Oséias, o profeta Oséias, Deus falou assim para ele: Oséias, você vai numa casa de prostíbulo, você vai pegar uma mulher, falou o nome da mulher, você vai se casar com ela. Sabe o que Deus estava mostrando para Oséias com aquilo? Sabe o que Deus queria mostrar para a nação com aquilo? Que Deus, ele amava o seu povo, mesmo que o povo tenha adulterado. Deus continuava amando o seu povo. Vai lá e case com ela. E no meio do texto, irmãos, nós vemos que a mulher foi embora, ela fugiu depois de um tempo de casamento, filhos, relacionamento, anos. A mulher, ela foi embora, voltou de novo para a vida que ela vivia antes. E Deus fala para Oséias: esquece ela. Não, Deus não falou isso. O que Deus falou? Oséias, vai lá, pega ela de novo, resgata ela, porque eu amo meu povo, assim como eu estou te ordenando você a fazer isso por essa mulher, buscar ela. Eu quero mostrar para o meu povo o quanto eu amo. Nós vemos aqui, irmãos, que as leis aqui que o Senhor, que Deus, ele deixou para aquele jovem: não cometerás adultério, não furtarás. O que é furtar? O que é furtar? Mas furtar é roubar. Quando falamos de roubar, nós falamos do tempo. Tem pessoas que estão roubando o tempo de Deus. Você está usando o tempo que é de Deus para fazer outra coisa, você está roubando, é furto. O tempo, porque a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala que tem tempo para tudo. Tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tem tempo para Deus. O tempo que nós precisamos reservar para o Senhor, o tempo que nós precisamos reservar para a oração, o tempo que nós precisamos reservar para evangelizar, o tempo que nós precisamos reservar para ler a palavra, para aprender a palavra, o tempo que nós precisamos reservar para buscar a face do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para vir para a igreja. Estamos roubando esse tempo. Esse tempo está sendo roubado pela televisão, esse tempo está sendo roubado pelo Facebook, esse tempo está sendo roubado pelo WhatsApp. Infelizmente essa é a realidade. Esse tempo está sendo roubado pelo excesso de trabalho. Não porque a empresa de repente pede, se a empresa está pedindo, não tem como, né? Você tem que trabalhar. Mas muitas vezes tem pessoas que procuram: não, eu vou fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar mais. Meu nome é trabalho, meu nome é trabalho, seu nome é dinheiro. Estamos roubando o tempo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Precisamos estar atentos. Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem: eu tenho que guardar tudo isso aí está fácil. Ou se para ele está fácil, para nós não tem sido fácil isso. Para ele foi fácil isso, mesmo assim ele ficou no meio do caminho. E para nós? Irmãos, aqui Jesus pediu para aquele jovem, olha que interessante, uma revelação da parte de Deus. Eu ia entrar no texto aqui, mas o Senhor está me dando esse texto aqui, eu vou continuar. Quando Jesus estava falando para aquele jovem, Jesus estava falando para o jovem vender tudo. Você tem noção disso, irmão? Tem noção disso? Jesus ele falou: vende tudo que você tem e dá para mim. Foi isso que Deus falou? Se fossem muitos pastores hoje, você vende o que você tem e dá para mim, não é verdade? Jesus falou assim: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Vende tudo que você tem e traz aqui para mim.
que eu vou te abençoar. Não, Jesus não falou isso para ele, porque Jesus já era o dono da prata do ouro. Jesus era o Filho de Deus. Claro que alguns discípulos talvez se espantaram, né? Eu queria que Judas ali junto ali já, olha que rapaz, Senhor, você dispensou um menino de ouro. Senhor, o Senhor dispensou o nosso caixa. Você dispensou um caixa forte aqui. O Senhor dispensou um banco. O Senhor dispensou o maior financiador nosso aqui. Jesus falou, vende o que você tem e dá para os pobres. Jesus pediu isso para ele. E hoje, irmãos, Jesus só está pedindo para os crentes. Hoje, a dificuldade. Jesus não pediu para você vender nada. Jesus não está pedindo para você vender sua casa. Jesus não está pedindo para você vender seu carro. Jesus não está pedindo para você se desfazer daquilo que você conquistou com o seu trabalho. Jesus não está pedindo isso para você. Jesus está pedindo coisas menores do que isso. E a dificuldade é tão grande de fazer. E a dificuldade está tão grande, irmãos, de ser realizada. Às vezes Jesus está pedindo só um tempinho para ele, na igreja, de oração, né? Um comprometimento assim com a sua obra, com o seu reino. E isso dá difícil fazer. Só um tempo, depois você vem para o culto, depois você vai para a sua casa, vai dormir, amanhã vai trabalhar. Está difícil realizar isso. E se Jesus pedisse para você vender a casa, então? Se Jesus pedisse para você tirar o dinheiro que você tem no banco lá e dar... Meu Deus, se Jesus pedisse para você vender a sua propriedade, o que você faria, irmão? Ficaria mais difícil, irmão. Hoje nós vemos pessoas testemunhando, eu não tinha nada, agora eu tenho isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Hoje a televisão está assim, irmãos. A televisão está assim, é prosperidade em cima de prosperidade. A teologia da prosperidade sendo ministrada e salvação. E a sua vida aqui, ele falou assim, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer para herdar? Olha que ele falou, para herdar o que, irmãos? A vida eterna. Ele queria conseguir a vida eterna. E a vida eterna não se compra com dinheiro. A vida eterna não se compra, irmãos, guardando só os mandamentos, assim, numa forma teórica, metódica, não. Você não vai conseguir herdar a vida eterna. A vida eterna nós alcançamos através de Jesus Cristo, através da obediência a Jesus. Cada um deu uma desculpa. Aqui nos textos anteriores, Jesus falou assim que as raposas têm covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que Jesus estava dizendo isso? Que ele não tinha casa? É isso? Não. Jesus tinha casa. Jesus tinha propriedade. O que Jesus estava falando, irmãos, que ele não tinha parada. Eu não paro, gente. Se quiser me acompanhar, vocês podem me acompanhar. Mas eu não tenho lugar certo para dormir. Foi o que ele falou. Eu não tenho hora certinha para dormir. Eu não levo meu travesseiro. Né? Eu conheço uma pessoa que, quando ela pode viajar para qualquer lugar, mas ela não vai sem o travesseiro dela. Não come em qualquer lugar, não bebe em qualquer lugar, não dorme em qualquer lugar, não fica em qualquer lugar, então não serve para ser missionário. Né? E paga missionário, então não é missionário. Missionário, irmãos, ele vai, se estiver aqui na aldeia dos índios, aí vai dormir lá na rede, vai dormir na rede. Claro, você tem que levar um repelente, né, irmão? Eu sou missionário, então eu vou ser picado aqui. Não precisa fazer isso, leva um repelente. Mas você vai lá. Tem que levar. Aqui, irmãos, aqui, cada um deu uma desculpa, cada um teve um argumento. Sabe o que nós vemos hoje? Argumentos demais. Muito argumento. Muitas desculpas dos crentes, das pessoas que falam, eu só não vou vir para Jesus, deixa eu ficar um pouquinho mais velho. Não é? Você já ouviu isso? Eu vou ser crente quando estiver velhinho. Irmãos, sabe o que Salomão falou? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12. Antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias, você tem que lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu conheço pessoas, irmãos, que na velhice aceitou Jesus e falaram assim, poxa, por que eu não conheci esse Jesus há um tempo atrás? Por quê? Porque eu não dei ouvido àquele evangelista, aquele irmãozinho que estava com um paletó, com uma Bíblia debaixo do braço e falou que Jesus me amava? Por que eu rasguei aquele folheto? Tem pessoas que hoje se arrependem
porque poderia ter conhecido Jesus antes, ter feito coisas mais produtivas antes, mas eu creio que dá tempo ainda hoje. Ele falou assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que você não vai ter mais contentamento, só vai ser fadiga. Sabe o que a Bíblia fala? Que os jovens cuidam das coisas de Deus. Os casados da família. Sabe por que está falando isso, irmãos? Porque você é jovem, todos nós aqui somos jovens, de 0 a 100 anos é jovem. Tem possibilidade, tem disponibilidade para buscar a presença do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Sabe, a irmã Silvia contou, primeiro, abrindo parênteses aqui, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Carmelita. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tá? A irmã Carmelita, eu fico assim, irmãos, impressionado, né? É uma senhora com 86 anos de idade, lúcida, né? Firme na presença do Senhor. Falou, a Silvia até falou assim, ela me chamou: vamos evangelizar, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Olha, tem uma filha pastora, né? Tem neta pastora também? Tem neta pastora, genro pastor. Irmãos, casa dela é uma benção. E eu conheço o genro dela, pastor, foi meu professor de teologia. A filha dela também foi minha professora de teologia. Então esse mundo é pequeno, né? E convidou a Silvia para evangelizar. Olha, vendo? A Silvia ficou impressionada: vamos evangelizar, vamos impactar, vamos saquear o inferno com a palavra de Deus, com 86 anos de idade. E a juventude hoje, gente, você precisa vir aqui no culto domingo, meu caminho. Você dá uma palavra aqui para você mostrar para nós, para mim também, para todos nós, né, esse exemplo de vida. 45 anos, você falou, eu lembrei hoje, 45 anos na presença de Deus, né? O que ela tem na presença de Deus eu não tenho de vida. Ela está 45 anos na presença do Senhor. Eu também estou feliz também pela presença do... Eu conheci ele ali fora, eu não tenho nem o nome dele. Adenilson. Deus abençoe, Adenilson. Estava carpindo ali à tarde ali, você é corajoso, hein? Tem que ter coragem, né? Para fazer as coisas para Deus, não tem sol, não tem frio, não tem chuva, não tem nada. Quando é para Deus, a gente faz com amor. Aí ele se comprometeu em vir aqui, falou: vou cooperar com vocês à noite. Som de palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida, viu? Você não perdeu estar aqui não, você ganhou só. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou feliz com a presença de vocês. Vocês são bem-vindos. Voltando aqui à palavra. Ah, sim. Poxa, posso... Desculpa, Bento. Já considero o Bento da casa agora. Bento, parece que eu já vejo o Bento aqui há muito tempo já. Deus abençoe a sua vida também. Nosso irmão Bento, esposo da nossa irmã Cacilda. Meu irmão Bento, Deus também tem grandes coisas para a tua vida, né? Ele vai fazer a obra completa em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui neste lugar. E nós estamos muito felizes com a sua presença também. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Irmãos, continuando aqui o texto sagrado. Mateus capítulo 19, e versículo 21, Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Irmãos, para seguir Jesus, tem que deixar bagagem. Para seguir Jesus, tem que deixar a mala. Não é verdade? Ó, vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente vai viajar, tem pessoas que são práticas, que levam uma bolsinha pequena, né, 2 pecinhas de roupa e vai. Mas tem pessoas que mesmo que vai passar 2 dias fora, 3 dias fora, não interessa. Meu irmão, mas leva uma mala. Parece os nossos companheiros, né, que vem lá do norte, né, com um ônibus, aí abre aquela parte que guarda as malas do ônibus, é um monte de saco, mala. Mas quantos dias você vai passar aqui? 2 dias. Sua mãe. Minha mãe é assim. Minha mãe é assim. Ela veio para Jundiaí aqui para passar só o Natal. Irmãos, o porta-mala do irmão que trouxe ela veio cheio. Mais atrás eles vieram assim, meio esmagados dentro do carro. Meu Deus, vocês vieram de mudança para cá? Ela deu risada. A sala da minha casa ficou assim, cheio de mala. Porque precisa, né? Pra você ter uma ideia, ela trouxe até panela. Por que você trouxe panela? A gente tem panela em casa. Eu trouxe panela, trouxe coisas que não teria necessidade de trazer. E com isso, irmão, que nós, com esse exemplo, com essa
com essa história, o que nós temos aqui a informar é que para entrar no céu, para seguir Jesus, não pode ser com mala. Não tem mala. Você tem que deixar mala. Tem que deixar mala, tem que abrir mão. Mas pastor, tem coisas que eu vou precisar. Você não vai precisar de nada lá. Amém, glória a Deus. Mas tem coisas que eu vou usar. Você não vai usar nada lá. Mas tem um jeito aí que eu preciso. Não, eu tenho que. No céu você não leva diploma. No céu não adianta, você não leva currículo. No céu você não vai levar mala, não vai levar roupa, não vai levar nada. No céu é você e Deus. Esse jovem aqui estava pegado. Ele estava pegado, porque, olha, para ele era difícil. Eu tenho certeza que se fosse eu, se fosse cada um de nós aqui, na condição dele, e Jesus perguntasse, seria difícil para nós também, viu, irmãos? Não sejamos hipócritas não, em falar que não é difícil. É difícil, não é? Ele tinha muitas propriedades, não tinha uma, duas, três só não. Tinha muitas propriedades. Talvez ele era um dos jovens mais ricos daquele lugar. Um jovem conhecido. Ele tinha muitas propriedades. Hoje, irmãos, pergunto para você, se Jesus falar para você vender a sua casa, pode ser vende? Não responde não, irmão. Você está com um carro, você acabou de comprar um carro do ano. Você acabou de comprar. E Jesus fala para você, pega esse carro aí. Coloca na obra. Você colocaria? Não precisa responder, irmãos. Não precisa, porque quem conhece o nosso coração é Deus. Hoje, por coisas menores, nós deixamos Jesus ir e ficamos. Jesus vai embora, porque Jesus, ele não esperou. Jesus falou assim, a última palavra de Jesus falou assim, então, se você quer ser perfeito, vende o que você tem, dá para os pobres e siga-me. Eu queria que Jesus falou, e siga-me. Jesus virou as costas, chamou os discípulos, vamos discípulos, vamos embora. Aquele jovem ficou sem reação, sem palavra alguma. E é o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. A dificuldade de seguir Jesus tem sido grande. Porque queremos seguir o Senhor do nosso jeito, da nossa maneira. Eu vejo os apóstolos, os discípulos, os 12 que Jesus chamou. Jesus, ele trabalhou na vida deles por 3 anos. Eles foram trabalhados, eles foram moldados. Foi moldado o caráter de Pedro, de João. Foi moldado o caráter de todos os apóstolos. Você acha que João era amoroso sempre, irmão? Você acha que João sempre foi amoroso? O apóstolo João não. Porque a Bíblia, nós falamos hoje que o João era o apóstolo do amor, mas você acha que ele era? Não era. Quando o João viu algo que ele não gostou, ele falou: Senhor, quer que manda que desça fogo do céu e consuma todo mundo aí? Olha o que João falou. João falou assim, falou dessa forma, queria que caísse fogo do céu para consumir o povo. Jesus trabalhou na vida de João, porque Jesus viu. Imagina João e Jesus falando assim: olha, vai demorar um pouco, mas Jesus era paciente, né? Longânimo, amoroso. Eu vou continuar trabalhando na vida deles. E eles vão estar prontos. Quando eu morrer, quando eu ressuscitar, ir ao céu, deixar o Espírito Santo, deixar o meu Espírito, certamente eles estarão prontos para dar continuidade à minha obra, para dar continuidade àquilo que eu dei a cada um deles. O que tem? Qual é o impedimento de você seguir Jesus? Às vezes nós queremos colocar o impedimento, nós colocamos impedimento nas coisas, né? Sempre nós arrumamos. Qual que é o problema de você seguir? Eu não estou seguindo a Jesus direitinho por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha mulher, por causa do meu marido, ou porque eu não tenho carro, ou porque eu tenho carro e não tenho gasolina, ou porque eu moro longe. Quando eu falo de seguir a Jesus, eu não falo de frequentar a igreja, porque aquele jovem, ele guardava os mandamentos.
Eu estou falando de Jesus, de seguir a Jesus é um conjunto de princípios, é um todo, é algo completo. Mas só que sempre nós temos desculpas. O outro jovem falou: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai e a minha mãe. O pai estava morto, o pai não estava morto, o pai estava vivo. Ele queria enterrar o pai vivo. Sabe o que ele está falando? Senhor, deixa eu curtir primeiro os meus pais, né? Eles estão bem velhinhos, eu tenho que correr com as papeladas aí, preparar o funeral, né? Deixar tudo certinho, deixar tudo organizado, a escritura vai passar no nome de quem? Vai passar no meu nome, então eu tenho que correr atrás, organizar as papeladas, porque eu vou ser o herdeiro daquilo que eles vão deixar para mim, então eu tenho que correr atrás de advogado, sabe o que é, irmãos? Se ele falasse: Jesus, eu quero te seguir, Jesus com certeza ia ajudar ele a resolver aquela questão. É aí que mora o problema. Nós queremos fazer: deixa eu me reorganizar primeiro, depois eu vou seguir Jesus. Não, pelo contrário: Senhor, eu quero me reorganizar, eu quero te seguir, me ajuda a me reorganizar. É Ele que vai te ajudar. Porque achamos que podemos fazer isso sozinho, achamos que podemos resolver sozinho as coisas. Eu vejo hoje, irmãos, irmão, o que está acontecendo? Pastor, sabe o que é, né? É semana é o mês do casamento, e não sei o que, né? Nosso casamento parece que é as bodas de Caná da Galileia. Parece que é a boda do Cordeiro. Esse casamento é as bodas do Cordeiro, irmão. É o casamento do presidente da República, do príncipe da Inglaterra. Primeiro precisa organizar aí. Irmãos, não tem desculpa para quem quer servir a Jesus. Não tem como apresentar desculpa. Para quem quer servir a Deus, enfrenta tudo, irmãos. Fala para o irmão: nós temos que enfrentar tudo, irmãos. Tudo e todos por causa de Cristo. Temos que enfrentar tudo. Enfrentar até o sono, enfrentar o cansaço físico, enfrentar a dor, enfrentar a adversidade, enfrentar todos os momentos que nós passamos. É fácil falar, né, pastor? Difícil é viver. Essa mensagem é para mim também, irmãos. Essa mensagem é para mim também. Eu sei que alguns chegaram aqui direto do serviço, alguns irmãos, né? Eu lembro de que eu estava servindo o quartel. Saí do quartel 7 horas, quase 7 horas da noite, cansado. O culto começava 8 horas, às 20 horas, no centro de Jundiaí. Eu não ia nem para casa tomar banho, eu ia de farda. Depois de um outro, de um dia para o outro, tirando o serviço, acordado, no meio do mato, com frio, com sono, com fome. E eu desejava estar na casa de Deus. Sempre quis estar na casa do Senhor. Ia para a igreja mesmo com o sono, meu olho estava vermelho. Os irmãos achou, a turma na rua ia achar que eu, né? Já sabe, não precisa nem responder, né? Nossa, o olho está vermelho. Tanto que até brinco com as minhas filhas, né? Que cor que é o seu olho, Giovana? Meu olho ela fala verde, o seu, castanho. E o seu, pai? Meu é vermelho. Porque ele sempre fica vermelho. Irmãos, nós precisamos enfrentar tudo por causa de Jesus. Enfrenta, irmão. Enfrente. Senhor, eu preciso enterrar o meu pai e minha mãe. Quando Jesus ele viu que o jovem não seguiu ele, nós vamos ver no versículo 23 do capítulo 19, Mateus. Disse então Jesus aos seus discípulos. Jesus ele estava, na verdade, ensinando os discípulos, né? Era uma faculdade, mas só que não uma sala de aula. Ele estava ensinando os discípulos na prática. Jesus ele caminhava, ele ia para todos os lugares, os discípulos andavam com eles e observavam o que Jesus fazia, observavam todas as atitudes de Jesus. No versículo 23, então, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Tem outra versão que fala que é mais fácil passar um camelo, uma agulha, do que um rico herdar o reino de Deus. Nesse texto está escrito também? Já fez uma versão. Versículo 24. Não, é que no meu não fala, né? Fala assim, aqui no final. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino
de Deus. Irmãos, a dificuldade é tão grande porque quando nós temos posses, quanto mais tem posse, mais as pessoas se distanciam. Eu conheço pessoas que infelizmente se desviaram dos caminhos do Senhor. Se desviaram. Viraram crentes light. Sabe o que é crente light, né, irmão? Tudo light. É tudo light. Mas eu conheço também pessoas que têm posses e se mantiveram firmes na presença de Deus. Mas é muito difícil. É muito difícil. Os seus discípulos ouvindo isso, versículo 25. Os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Quem então vai poder se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível, irmãos, para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Então que você guarde essa palavra dentro do teu coração. Guarde essa palavra dentro do teu coração. Eu não sei em que condição você está. Jesus não está pedindo para você abrir mão do seu trabalho. Jesus não está pedindo isso para você. Hoje nós vivemos em tempos diferentes. Embora tenha alguns que Jesus manda, que Jesus ordenou, no caso dos discípulos. Você sabia? Pedro, o que Pedro fazia, irmão? Pedro era o quê? Pescador. Pescador é o quê? Uma profissão. Pedro era dono do barco. Pedro ele tinha funcionário. Pedro ele tinha renda mensal, semanal, diária, não sei. Pedro ele tinha uma renda. Mas não foi uma emoção que levou Pedro para querer fazer a obra. Não foi isso. Jesus chamou Pedro. Vem, Pedro, segue-me. Eu vou fazer de você agora pescador de homens. Quando Jesus chamou Mateus, quem era Mateus? Mateus, Levi, o mesmo, eles são os mesmos. Ele estava trabalhando aonde? Uma alfândega. Jesus falou para ele: segue-me. E ele não perguntou nada para ninguém, mas o que eu vou fazer? Não, Jesus falou: segue-me. Quando ele olhou Jesus, ele já conhecia Jesus, já sabia da proposta que Jesus tinha, o que Jesus fazia, o que Jesus estava realizando. Ele deixou tudo e seguiu. Seguiu Jesus. Então o que está nos impedindo de seguir o Senhor? Aí eu não deixo, porque por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, não tem desculpa. Para quem quer seguir Jesus, não tem desculpa. Não há como nos desculparmos. Sabe por que Salomão falou? Para nós nos lembrar. Mas ele terminou mal, sabia disso? Porque a gente fala muito bem de Salomão, queria a sabedoria de Salomão. Salomão começou bem. Salomão não pediu riqueza para Deus. Deus ele falou assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser. Salomão falou: eu quero sabedoria. Muito bem. Já que você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Sabedoria, você vai ser muito rico. O homem mais rico da terra, irmão. Sábio e rico. Olha. Mas só que no meio do seu reinado, ainda jovem ainda, um homem já, Salomão, irmãos, pisou na jaca. Literalmente. Salomão, ele se lambuzou. Tudo que você imaginar de coisa errada, ele fez. Tudo. Casou-se com várias mulheres. Qual foi o problema nisso? Cada mulher que ele casou veio de uma cultura. O problema da sogra. Toda mulher que ele casou tinha uma cultura. Tinha uma religião. E toda mulher veio, irmão, cada mulher que veio para morar com ele no palácio, veio com seus deuses. E ele deixou. Isso aí não tem nada a ver. E deu Salomão. Veio outra. Casou com a egípcia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dentro da casa do Senhor, um monte de altar. Vários altares. Sabe o que o Senhor me revela nessa noite? Que tem muitas pessoas dentro da igreja e acham: isso não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver. Está cheio de altares dentro de casa. Não estou falando altar, não estou falando que você está com a imagem, isso, não estou falando de altares, estou falando coisas que você tem priorizado, coisas que você não tem enxergado, coisas que você não tem dado atenção, coisas que nós não estamos apreensivos e atentos a Deus.
a voz de Deus e Deus falando, e ele não ouvia. Pelo contrário, o povo, ele começou a aumentar o imposto. Você acha que a Dilma e o Lula aumentou o imposto no Brasil? Salomão, ele quadruplicou. Tudo que você está imaginando, Salomão fez pior. O povo falou: Salomão, dá uma liberada, dá uma aliviada aí. Querem que os seus conselheiros falaram: Salomão, o povo está pedindo alívio. O povo está pedindo alívio, o imposto está muito alto. Aquilo que você está pedindo está muito alto, o povo não está conseguindo se sustentar. Eles estão tendo que trabalhar, mais da metade está vindo para vocês aqui. Salomão, eu vou aumentar mais ainda. E aumentou mais ainda, por capricho próprio. Oprimiu o povo. E Deus levanta um profeta, irmão. Por isso que tem que ter profeta corajoso. E eu acho lindo esse texto, porque aquele profeta chegou até Salomão. Deus pegou uma capa, um vestido, irmão, rasgou a capa em 12 pedaços. Chegou em Salomão e falou assim: ó, pegou 2 pedaços assim, ó, pá, isso aqui é seu. Isso aqui vai ser para o seu servo. O seu trono será dividido. Tem pessoas que está com o trono dividido. Está se dividindo por causa da desobediência. As coisas estão rachando, as coisas estão se dividindo ao meio, as coisas estão se perdendo, porque não entende o que é realmente servir a Jesus. A gente canta: seguirei e levarei a minha cruz. A gente canta, né? Senhor, por onde tu fores eu irei. Irmãos, vamos buscar viver esse texto bíblico, essa palavra. Vamos buscar viver o que nós acabamos de ler aqui, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo acerca dessa palavra. Muita gente estava perto de Jesus, muitas pessoas perto de Jesus. Muitas pessoas, mas poucos seguiram. Poucos acompanharam ele até o final. É como se fosse a corrida da São Silvestre, irmão. Jesus está preparado, Jesus está na frente ali, né? A buzina soou, Jesus na frente e o povo tudo atrás. Não sei nem quantos quilômetros que é a São Silvestre, mas é muito, hein? Anda demais. É mais de 15 quilômetros. Meu Deus, no calor, às vezes é calor, está chuva, eu sei, mas no calor então pior ainda, né? Aí para beber água, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar a corrida aqui no meio do caminho. Vou abandonar. Não importa se você chegar por último, mas você tem que acompanhar. Não importa. Doeu a perna, deu cãibra, tem que acompanhar. Estou falando de coisas espirituais aqui, irmãos. Estou com cãibra, não estou aguentando mais. Irmão, com o pé arrastando, acompanha, não para, não perde de vista. Não perde a fila de vista, não perde a vista, porque ele não vai parar. Ele vai continuar. Ele vai continuar e você tem que perseverar. Quer seguir Jesus? Tem que lutar. Tem que vencer a carne. Tem que vencer o eu. Irmãos, talvez a riqueza, talvez o seu problema não é riqueza. Talvez o seu problema seja a carne. Talvez o seu problema seja uma tentação. Talvez o nosso problema seja algo assim, algo tão pequeno. Algo pequeno. Mas é nessas coisas pequenas que às vezes se tornam grandes. São coisas que podemos resolver agora. Mas muitas vezes nós fazemos dessas coisas pequenas coisas grandes. Talvez seja uma falta de perdão que está te pedindo de dar continuidade com Jesus. Talvez seja falta de compromisso. Talvez seja falta de oração. Talvez seja falta de obediência à sua palavra. Não sei. Eu não sei o que é. Mas uma coisa eu sei, Deus. Jesus, ele está dando a mesma resposta para você. A mesma resposta que Jesus deu para o jovem rico, essa mesma resposta serve para nós. A mesma resposta que Jesus deu ao escriba, que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, essa mesma resposta Jesus dá para você. Jesus não fala, irmãos, que para seguir Ele, você vai ter casa própria, carro do ano, né? Você vai estar por cima e não por baixo, você vai ser cabeça e não vai ser cauda, porque hoje estão pregando isso, está fácil, é muito gostoso ouvir isso aí. Vir para a igreja, ouvir: olha, Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, Deus não te chamou para... Se eu sou homem de Deus, aqui eu vou rasgar a Bíblia e colocar a Bíblia no óleo e tira a Bíblia. Não, eles negativo. De maneira alguma nós podemos aceitar esse evangelho frajudo que nós estamos ouvindo. Deus, Ele quer homens que estão compromissados com a sua palavra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Jesus, ele não prometeu nada, ele não prometeu, igual o político promete hoje: se vocês votarem em mim, pode ficar tranquilo, que o Morando nas Vigas vai ser isso, é uma casa para você, é um carro para você, é isso, é aquilo. Irmão, está assim hoje. Jesus não faz essas promessas. A única promessa que Jesus ele fez, que ele não, as promessas que Jesus fez foram essas, irmãos: que ele nunca vai te deixar sozinho, ele não vai te abandonar. Outra promessa que Jesus fez foi preparar um lugar para você no céu, que você vai ter morada no céu. Essa promessa é válida, que você vai ter uma morada no reino de Deus, e lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter medo, lá não vai ter escuridão, lá só vai ser alegria. Canta assim da Rose. Da Rose, não, Chico? Só vai ser alegria. Da Rose, né? Bonito, né? Ensaiar para cantar no louvor. Olha, igualzinho antigo aí, cantar no louvor assim. Lá só vai ser alegria. Lá, aqui você vai passar por aflição. Sabia disso? Aqui você passa por aflição. Aqui você vai passar por dificuldade. Aqui você vai passar por momentos de tempestade, vai. Mas você tem a certeza de uma coisa, irmãos: com Jesus no barco você vai vencer. Com Jesus junto, com Jesus estiver junto com você, se você estiver seguindo Ele, pode ficar tranquilo, irmão. Está seguindo Ele? Está acompanhando Ele? Está seguindo as pisadas de Jesus? Onde Ele está pisando, você está pisando? Você está pisando onde Ele está pisando? Então pode ter certeza que você vai ser abençoado. Que você vai ser abençoado por Ele. Amém, queridos? Guarde essa palavra no coração de vocês. Vamos guardar essa palavra nos nossos corações. Seguir a Jesus, irmãos. Seguir a Jesus. Não seguiremos a Jesus com propostas. Não poderemos seguir a Jesus com nenhuma proposta. Sabe o que acontece hoje? Estou terminando. Eu sou uma pessoa especial, né? Uma pessoa especial? Não, eu estou brincando, né? Eu só estou dando um exemplo. É um teatro aqui. Eu sou uma pessoa especial, né? Importante. Eu tenho bastante conhecimento. Assisti um filme hoje ontem, né? Que o rapaz fala 8 idiomas, né? Fala 8 e já está estudando 4. Falo 8 idiomas fluentes. Estou estudando mais 4. Né? E para mim seguir Jesus, eu quero saber que proposta Ele faz para mim. Que proposta Ele tem? Qual é a proposta que Ele tem para mim? Hoje está assim. É como se você tivesse um currículo, né? Você tem um currículo bom. Você vai na empresa, 3 empresas vão chamar você, né? Para fazer entrevista. E as 3 querem você vai escolher. Você não se sente, né, importante? Poxa, olha, fui entregar o currículo em 3 empresas, as 3 me querem. O que eu faço agora? Não, queridos. Jesus, Ele nos quer do jeito que nós somos, porque Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer que nós seguimos os passos dele. Para Pedro, que foi difícil não deixar a pescaria. Era o sustento dele. Tanto que, se Pedro tivesse continuando trabalhando na pescaria, ele não ia conseguir fazer a obra de Deus. Mas eu creio que no momento em que ele estava devendo, que ele tinha que pagar o imposto, eu creio que naquele momento ele pensou: poxa, se eu estivesse trabalhando no barco, não estaria passando por isso, por essa situação. E Jesus chega e fala: Pedrão, vai lá no mar lá, pega o primeiro peixe que você pegar, na boca dele tem uma dracma lá dentro, lá. Tem uma moeda, paga a tua conta e paga a minha. Fechou? Aí, glória a Deus. É assim que Deus faz. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Viu? Você pode trabalhar, você pode ganhar bem, mas você depende exclusivamente de Deus. Você pode ter uma família abençoada, uma casa abençoada, você pode ter tudo o que nesse mundo pode te oferecer, mas você continua dependendo de Deus. Se você tem saúde hoje, dependa de Deus, irmão. Dependa de Deus. Dependa sempre do Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado saúde. Eu preciso continuar com saúde para me poder trabalhar. É depender de Deus. Dependa do Senhor, Deus. Amém?